Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te ilumine, te abençoe, que o Senhor te conceda o entendimento, o discernimento, que o Senhor vai à frente trazendo a bênção e a vitória sobre cada área da sua vida. Senhor, conceda, Pai amado, Senhor, aqueles, Pai, que estão passando neste momento, Senhor, por aflições, a libertação, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, pela Tua compaixão, que o Senhor possa tocar agora em cada alma, Senhor, que está enferma. Senhor, curar as enfermidades, Senhor, as chagas que estão no corpo, Pai, que estão na alma. Liberta eles deste cativeiro, de toda esta opressão, em nome de Jesus. Amém. Muita opressão, meus irmãos. Precisamos ficar vigiando, porque a carne é fraca. A carne é fraca, a natureza é fraca. Se não andarmos em espírito, se não andarmos em oração, nós caímos em tentação. Jesus, ele cobrou isso dos discípulos, para que eles orassem, para que não entrassem em tentação. A opressão espiritual era tanta, meus irmãos. Nós vemos que até o próprio Senhor Jesus estava revestido daquela unção do Espírito Santo, mas ele dizia: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa natureza, meus irmãos, ela é fraca. Ela sofre toda esta opressão que nós vivemos. Ela sofre. Então nós vemos quantas situações nós estamos passando em todo dia, toda hora, em todo momento. Meus irmãos, tem pessoas que durante o dia acontece uma mudança de clima, mudança de situações na vida dela. Tem pessoas que acordam até satisfeitas, determinadas, mas aí parece que vem umas tempestades, uns temporais, e aí elas já mudam o semblante, mudam o coração, colocam a dúvida. Esse que é o problema de vivermos neste mundo, meus irmãos, e vivemos nessa natureza humana. É uma variável. Nós vivemos conforme o mundo gira. Então nós vemos que quando nós somos motivados pelas coisas do mundo, quando tudo vai bem, quando vai tudo bem, parece que estamos indo bem. Muitos ainda que vai bem, não vão bem. Muitos ainda que estejam em paz, a sua casa está em paz, está com o seu trabalho, está tudo normal, mas ainda, meus irmãos, eles estão inquietos dentro da alma. Há uma inquietação, há um vazio que lhe falta Jesus. Falta o conhecimento da palavra de Deus, falta a libertação. A libertação é tudo, meu irmão. Nós precisamos de libertação, meus irmãos. As pessoas não entendem que às vezes elas estão dentro da igreja há muito tempo, e elas precisam de libertação, meus irmãos. Estive na Ilha da Madeira pregando em 2009 e ali tinha alguns obreiros na igreja. A gente até levou a mensagem, houve algumas libertação, foi tremendo a mensagem. E estava ali o grupo de louvor, pessoas que passavam por uma situação, a gente via as pessoas manifestando demônios. Isso foi em 2009. Quando eu volto, meus irmãos, naquele lugar, em 2012, meus irmãos, quase 3 anos depois, aqueles jovens que estavam no louvor, meus irmãos, ainda tinha pessoas que precisavam de libertação. E por incrível que pareça, após a oração houve manifestação demoníaca, né, em algumas vidas. Nós vemos que as pessoas não entendem, meus irmãos. O fato de estar na igreja, o fato de estar tanto tempo na igreja, isso não quer dizer que nós estamos libertos. Eu creio que aonde tem a unção do Espírito Santo, aonde tem o poder do Espírito Santo, realmente, nós temos que voltar àquela mulher que padecia já há muitos anos com aquela ação de Satanás que a deixava corcunda. E no dia de sábado, Jesus estava na sinagoga e libertou aquela mulher. Aquela mulher estava dentro de uma sinagoga, aquela mulher estava debaixo de uma ministração de homens. Ali havia fariseus, ali havia saduceus, ali havia sacerdotes, ali havia homens realmente que tinham um conhecimento da lei. Mas, meus irmãos, eles não podiam libertar, porque faltava a unção do Espírito Santo.
Não que nós possamos alguma coisa, nós não podemos nada, mas nós podemos naquele que nos fortalece. Quando pegamos esse versículo e tiramos ele fora do contexto, nós usamos esse versículo para todas as coisas, mas nós precisamos entender, meus irmãos, que tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Essa fortaleza que está em nós, ela é do Espírito. Amém? Então nós vemos que Jesus, ele estava lá num sábado na sinagoga, mas havia ali uma mulher, meus irmãos. Lucas 13, ensinava no sábado, numa das sinagogas, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para ser curado, e não no dia de sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado as filhas de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha presa? Meus irmãos, olha, ela estava enferma, estava corcunda. Mas a palavra do Senhor é tremenda. Nós vemos que estava ali todos os principais da sinagoga, o príncipe da sinagoga, ficou indignado, meus irmãos, por causa daquele milagre que Jesus estava fazendo. Quer dizer, que de sábado não podia fazer nada, mas Jesus diz: vocês não soltam os seus animais e levam eles, o jumento ou boi, para beber? Meus irmãos, Jesus também estava soltando aquela mulher no dia de sábado das garras de Satanás. O que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, é que tem muita gente que está precisando de libertação. Todos nós precisamos de libertação todos os dias. Meus irmãos, se eu falar para você que eu cheguei numa maturidade de homem perfeito, eu não cheguei. Mas uma coisa eu faço, meu irmão e minha irmã: prossigo para o alvo. Eu não posso me aceitar do jeito que eu sou. Não, eu não posso me aceitar do jeito que eu sou. Aleluia. Jesus, ele diz: crescei na graça e no conhecimento. Chegue a uma estatura de homem perfeito para Deus. Eu não posso, meus irmãos. Então eu tenho que buscar a libertação para crescer espiritualmente. Precisamos crescer espiritualmente. Meus irmãos, nós precisamos de libertação todos os dias. Todos os dias nós precisamos se libertar. O crescimento vem pela libertação, meus irmãos. Às vezes as pessoas estão presas por espíritos imundos, meus irmãos, mas muitas pessoas estão presas dentro dos seus sentimentos, a dureza, a razão, o orgulho, a obstinação, realmente que precisa se render. Quando nós vemos uma pessoa ainda que ela está aprisionada por um espírito imundo, meus irmãos, e quando há uma manifestação do poder do Espírito Santo, o Espírito Santo realmente liberta a vida. Não é nós que libertamos, é o Espírito Santo que liberta a vida, meu irmão. Mas quando é o homem realmente que está no sentimento dele, meus irmãos, é trabalhoso. É trabalhoso. Por quê, meus irmãos? A carne, meus irmãos, não quer renunciar. O orgulho, meus irmãos, há uma resistência muito grande. Orgulho é tremendo quando você pega alguém humilde. A humildade é tudo. A humildade, meu irmão. Nós não sabemos tudo da palavra de Deus. Não sabemos, meus irmãos. Porque tal ciência é demais para nós, meus irmãos. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, na oração, na palavra de Deus. E nos ajuda também na libertação do nosso ser. E eu digo, quando você começa a ler, quando você começa a orar, quando você começa a meditar, quando você realmente se humilha debaixo da mão poderosa de Deus, meu irmão, sabe o que ele faz? Ele começa a trazer revelação para a tua vida. Você pode ter certeza, o Espírito Santo vai ficar batendo, o Espírito Santo vai começar a revelar para a sua vida, meu irmão. Aleluia. De repente, o Espírito Santo te mostra o que você tem que tirar do seu caminho.
Você começa a sonhar com coisas que você realmente é duro, é teimoso, é resistente. E nós precisamos tirar do caminho, meus irmãos. Quando Deus começa a falar, mas pastor, só fala isso. Meus irmãos, a pregação, quando começa a falar isso, muitas vezes, meus irmãos, não muda o disco, é porque realmente precisa ser tomada uma posição da nossa vida. Aleluia. Então nós precisamos ver. Eu estou dando um exemplo, meus irmãos, do que aconteceu. Eu fui num culto que houve manifestação, eu volto num culto 3 anos depois, está a mesma coisa. As pessoas estão presas pelo espírito imundo. Aquela mulher estava 18 anos presa. Imagine quantas vezes ela foi até a sinagoga e nunca aconteceu nada. E eu digo, quantas pessoas hoje estão enfermas por espíritos imundos? Quantas pessoas estão possessas ainda e precisam de libertação? As pessoas não imaginam, elas acham assim, aceitei Jesus, eu vou para a igreja, estou liberto. Meus irmãos, é um processo. Há um processo. A palavra de Deus diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente vos sereis livre. Aí que começa. As pessoas falam, eu aceitei Jesus, agora eu estou livre. Não, meus irmãos. Você entrou no processo. A santidade, ela não é um dom que a gente recebe, meu irmão. A santidade, ela tem que ser conquistada. A santidade, meus irmãos, por isso que a palavra diz, sem santificação ninguém verá Deus. Porque era muito fácil Deus revestir todos nós já de um novo homem sem fazer sacrifício nenhum. Deus é poderoso? Poderia. Deus poderia, pela sua palavra, basta uma palavra, que todos aqueles que realmente foram chamados para ser salvos, a partir deste momento, todos sejam regenerados. Pum! Deus é poderoso. Mas não, isso está em nós, isso está em crer, isso está na perseverança, isso está na fé. Por isso que a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santificação, ninguém verá o reino de Deus. Nós temos tomado todos esses dias, eu tenho mudado um pouco a mensagem, porque Deus me mostra que tem pessoas que estão chegando e precisam estar ouvindo essa mensagem. Aleluia. É tempo de regeneração, é tempo de mudança, é tempo de transformação. Meus irmãos, é tão poderoso, meus irmãos, é tão poderoso o poder de Deus para libertar os cativos, meus irmãos, para libertar as almas. Então, nós precisamos realmente se entregar no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento. Eu digo, você vê a rejeição de Jesus? Você vê a rejeição que os principais das sinagogas tinham por Jesus? O preconceito. Os judeus e os fariseus, eles procuravam em Jesus uma referência. Eles procuravam em Jesus talvez um currículo. Mas o currículo que eles achavam de Jesus era que Jesus era filho de José. Imagina só, filho de José. Quem era José? Um carpinteiro, meu irmão. Nós precisamos buscar no Senhor, buscar o entendimento. Aleluia. Que o Senhor, ele veio para quebrar todos os preconceitos. Amém? Nós vemos que Jesus, meu irmão, ele realmente veio para quebrar todo o preconceito da religiosidade. Jesus veio para desfazer exatamente todo obstáculo. Jesus veio para colocar uma unção. A palavra de Deus diz lá em Marcos 6 que saiu Jesus dali e foi para uma terra e os seus discípulos o seguiram. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouviam e se maravilhavam, dizendo, de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que é dada? E como fazem tais milagres pelas suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não está aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então Jesus lhe dizia, um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e entre os seus parentes, e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes a mão, e admirou-se da incredulidade deles. Nós vemos o preconceito, nós vemos o preconceito. Jesus estava ali ensinando com uma autoridade, meus irmãos, e eles realmente ensinava a eles com uma sabedoria,
uma sabedoria e fazia tais milagres com as suas mãos. Mas ali nós vemos que aqueles judeus, eles queriam uma referência de Jesus, a simplicidade de Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor está operando. Ele está operando em todos os lugares. O Senhor está operando, meus irmãos, no meio de nós. É no meio da simplicidade, no meio da humildade, meu irmão, que Deus está operando. Porque muitas vezes nós estamos tentando buscar referências e nós temos que entender o que o apóstolo Paulo diz, que ele não veio por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas ele veio pelo poder de Deus. O evangelho é exatamente uma oposição da sabedoria humana. Mas as pessoas que são naturais, igual aqueles judeus estavam, eles estavam tentando buscar em Jesus uma referência, meus irmãos. Porque um homem com aquele conhecimento, fazendo aqueles milagres, não poderia ter saído de uma família humilde, de uma família pobre, onde se conhecia todos os irmãos. Aleluia! E Jesus estava dizendo que ele não tinha honra nem na sua terra, nem na sua própria parentela, meus irmãos. E se admirou da incredulidade dele. E por isso ele não pôde fazer muitos milagres. Eu vou falar uma coisa, sabe que o milagre não está acontecendo na vida de muitos, meus irmãos? Por causa da incredulidade. Porque a palavra está sendo pregada, as pessoas não estão dando ouvido, meus irmãos. Porque muitas vezes as pessoas podem falar, mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Meus irmãos, nós vemos que Jesus, ele realmente, como diz Isaías 53, ele foi ali rejeitado, meus irmãos. Rejeitado por muitos, meus irmãos. Eu digo, Deus está operando nos dias de hoje, no meio de muitos, mas muitos têm rejeitado a verdadeira palavra. Porque a palavra do Senhor, ela nos incomoda. A verdadeira palavra do Senhor, ela nos incomoda, meus irmãos. Porque muitas vezes nós queremos entender a palavra ou buscar o reino de Deus com o nosso entendimento. Ou com homens que tentam nos ensinar com o entendimento do mundo para nós podermos compreender. Então nós nunca vamos conseguir. Porque a palavra de Deus é loucura para a sabedoria humana, meus irmãos. Então, quanto o homem está dentro de uma sabedoria humana, meus irmãos, do entendimento humano, ele não compreende as coisas de Deus. Ele não tem discernimento. O homem espiritual discerne todas as coisas, meus irmãos. Mas o homem natural não discerne coisa alguma. O homem espiritual, ele discerne o homem carnal, mas o homem carnal não discerne o espiritual. Meus irmãos, é tremendo quando nós olhamos as vidas e o Espírito Santo, ele nos revela as coisas. Mas aqueles, meus irmãos, que estão na carne, olham para nós e falam que nós somos loucos, meus irmãos. Escarnecem. Tem uma passagem no Evangelho de João. Jesus, quando está separando os seus discípulos, ele sabe, tem discernimento de todos aqueles que ele os chama. Porque o Verbo, aleluia, que conhece cada um de nós, amém? Jesus conhece nós, a cada um de nós. E André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele chamou primeiro a seu irmão Simão e disse: havemos achado o Messias, que traduzindo quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. E Jesus, fixando o olhar nele, diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia. E achando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. E Filipe achou a Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele a quem escreveu Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode haver coisas bem-vindas de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Tremendo, meus irmãos. Jesus manda Filipe o seguir, meus irmãos. Mas nós vemos que ele chama Natanael. Ele chama Natanael e ele diz para Natanael: acabamos de achar aquele quem escreveu Moisés na lei e os seus profetas, Jesus de Nazaré. E Natanael diz: pode sair alguma coisa boa
de Nazaré, algumas traduções dão diferente. Amém? Pode haver alguma coisa bem-vinda de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Meus irmãos, o preconceito que as pessoas tinham, talvez, de Nazaré, há muitas pessoas que trazem um discernimento na palavra, mas quem nascia naquela terra realmente eram pessoas discriminadas. E ele diz: como que pode o Messias vir de Nazaré? Meus irmãos, pode haver coisas bem-vindas de Nazaré? Deus usa as coisas loucas deste mundo, meus irmãos, para confundir as coisas sábias. Aleluia. E eu digo, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, meus irmãos, mas Deus vai usar as coisas loucas deste mundo para confundir toda a sabedoria, meus irmãos. Deus vai usar as coisas fracas, meus irmãos. Aleluia. Deus vai usar as coisas que não têm valor algum, meus irmãos. Amém? Porque Deus usa as coisas fracas, Deus usa as coisas sem valor para confundir toda a sabedoria humana, meus irmãos. Aleluia. Deus é o Deus realmente que faz o nada virar tudo. E nós vemos o preconceito. Nós vemos o preconceito ali no qual Jesus tinha. Mas, meus irmãos, o que quero chamar a atenção de você é que o Senhor, meus irmãos, Ele está operando. Muitos estão igual Tomé, querem ver para crer. E eu digo, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E eu digo, Deus quer libertar a tua vida. Deus quer colocar em liberdade e libertação a tua vida. Quantas pessoas ainda estão escravas, meus irmãos? Escrava no seu entendimento. A pior coisa que tem, meus irmãos, é estar firmado no entendimento humano. Nós não podemos estar firmado no entendimento humano, meus irmãos. Nós não podemos buscar uma segurança exatamente e tentar equilibrar a nossa vida, meus irmãos. Porque Jesus diz, aquele que quiser salvar a vida neste mundo, perdê-la-á. Meus irmãos, tem hora que nós temos que deixar a nossa vida na mão de Jesus e deixar Ele levar. É Jesus, meus irmãos, porque aquele que querem controlar a sua vida, meus irmãos, eles não conseguem ir para lado nenhum. Eles ficam empacados, eles empacam, meus irmãos. Sabe aqueles burros empacados? Meus irmãos, nós temos que nos entregar a Jesus e deixar Jesus levar a nossa vida, meus irmãos. Toda a resistência, meus irmãos, tudo aquilo que impede. Eu digo, por que que as pessoas não têm um crescimento espiritual? Porque eu digo, a maior dificuldade, meus irmãos, da libertação está com aqueles, meus irmãos, que acham exatamente que tem uma sabedoria neste mundo, que pelo seu entendimento, nós precisamos entender, meus irmãos, aqueles que se acham sábios neste mundo, se faça louco, como Paulo disse. Meus irmãos, nós temos que nos render debaixo da mão poderosa de Deus. Precisamos tirar a resistência. Aleluia. Por quê? Quando Jesus, ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa impossibilidade que Jesus está dando para que um rico é tão difícil entrar no reino dos céus. Essas pessoas geralmente elas são dotadas de alguma sabedoria neste mundo, meu irmão. E a sabedoria deste mundo, meu irmão, ela é loucura para Deus. É loucura para Deus. E eu digo, nós precisamos sair da sabedoria deste mundo, meu irmão, para realmente se fazer como uma criança. Porque se nós não aceitarmos o reino de Deus como uma criança, com a humildade, meus irmãos, e crer de todo o nosso coração, não duvidar em nada, em momento nenhum, nós vemos que Jesus estava na sua própria terra, meus irmãos. Jesus estava ali fazendo milagres. Mas aquele povo, meus irmãos, estava fazendo ainda a acepção de Jesus. Aquele povo estava na incredulidade, porque eles estavam olhando da onde Jesus tinha vindo. Eles estavam olhando exatamente que Jesus era natural, era comum, meus irmãos. E como que poderia o Filho de Deus? Meus irmãos, se nós não mudarmos, se nós realmente não olharmos as almas, as vidas, eu digo, Deus tem colocado
pessoas de Deus na tua vida, mas pela tua incredulidade as coisas não têm acontecido, pela tua incredulidade, pela tua sabedoria, porque a tua sabedoria humana não é de Deus, a tua sabedoria não é espiritual, a tua sabedoria, meus irmãos, é maligna. Precisamos tirar a sabedoria do mundo, meus irmãos. Se nós não tirar, Deus está falando hoje, meus irmãos, anula o seu eu, anula a sua sabedoria, procura buscar o reino de Deus, meus irmãos, como o Espírito Santo nos ensina, não como o nosso entendimento, meus irmãos, quer se impor, é discernimento espiritual. Nós precisamos nos render aos pés do Senhor Jesus. Há muita resistência do nosso homem, meus irmãos, humano, que não deixa ser cheio do Espírito Santo, que não deixa os dons do Espírito Santo. Olha, as pessoas estão dentro da igreja, mas elas vão, não vai e entram, e elas não recebem nada, falam do Espírito Santo, falam, o Espírito Santo, mas aonde está o Espírito Santo na vida de vocês, meus irmãos? O Espírito Santo, ele manifesta com poder, ele manifesta com glória, ele manifesta com tudo, meu irmão. O Espírito Santo, meus irmãos, se você buscar os dons com zelo, Deus vai te usar. Se você buscar os dons com zelo, Deus vai te usar. Aleluia, você precisa crer. Aí nós pegamos algum, mas o Espírito Santo distribui o dom conforme ele quer. Mas Paulo disse, vai buscar os dons com zelo. Paulo diz, aquele que ora em línguas, busque a revelação. Nós precisamos, meus irmãos, exatamente buscar os dons espirituais. E eu digo uma resistência, porque Deus quer falar, não é porque a pessoa fala em línguas, meus irmãos, porque realmente não, é um conjunto. Você vai pegar uma pessoa de Deus, ela tem humildade. Você vai pegar uma pessoa de Deus, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, ela se rende. Porque, meus irmãos, a primeira coisa do homem de Deus é realmente ter comunhão, é comunhão com o corpo, é ter unidade de fé, meus irmãos. Isso que é tremendo, meus irmãos. Nós vemos que aqueles discípulos Jesus uniu, meus irmãos, eles ficaram unidos em todo o tempo, só foram dispersos na morte de Jesus, mas era um só corpo, meus irmãos, ali na frente. Precisa ter essa unidade de fé, precisa se render, precisa ter desejo de estar no corpo de Cristo, de estar envolvido na obra de Deus, precisa ter esse desejo, meus irmãos, aleluia. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso, aleluia, nós só vamos conquistar se o Espírito Santo estiver derramado nos nossos corações, se a palavra estiver sendo vivida e se nós realmente neutralizarmos o nosso eu. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Esse que é o problema. As pessoas, elas não conseguem se entregar. Elas não conseguem falar, Senhor, toma o controle da minha vida. Amém? Tem gente que só dá o dedo para Jesus. Jesus, só mexe nessa área da minha vida. Eu só vou ali. Não. Ele quer mover a tua vida toda, meu irmão. Toda a tua vida. Aleluia. O Senhor quer controlar todo o nosso ser. Quando o Senhor diz, entrega a tua vida ao Senhor, amém? Entrega os teus caminhos ao Senhor. É entregar, meus irmãos. Você não pode entregar só o dedo. É entregar a sua vida, é entregar a tua alma, é entregar a tua sabedoria, é entregar o teu entendimento, meus irmãos, porque nós precisamos ser libertos. O orgulho que há em nós, meus irmãos, esse orgulho, meu irmão, olha, a gente já pregou essa semana sobre Paulo, que lhe foi colocado um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, meus irmãos, porque é muita soberba, meus irmãos, e nós precisamos descer na presença de Deus. A palavra diz, humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e no seu tempo Deus nos exaltará. Nós precisamos derramar debaixo da mão poderosa de Deus, meus irmãos. Aonde nós queremos impor? Nós já vivemos num mundo que, se você pegar os homens deste mundo, todos são alguma coisa. Você já viu? Tudo. Se é política, todo mundo é político, todo mundo gosta de discutir política. Se é futebol, todo mundo é técnico. Meus irmãos, agora virou isso, né? Hoje todo mundo quer dar opinião
espiritual, meus irmãos. Mas ninguém quer se render debaixo da mão poderosa de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Nós temos que ter humildade, estamos todos os dias para aprender, todo dia nós temos que aprender, aleluia, nós temos que ouvir a palavra de Deus, porque Deus quer mudar a sua vida. E eu digo, tem muita gente que precisa de libertação, mas as pessoas não querem ouvir, meus irmãos. Tem nem esse pastor que eu estava falando, que eu tive na igreja dele. Eu falei: pastor, a tua igreja precisa de libertação, a tua igreja precisa de ensino, a tua igreja precisa de doutrina, a tua igreja realmente precisa crescer. Mas deu ouvido? Passa 3 anos, tá tudo igual, passa 5 anos, tá tudo igual. As pessoas não querem ouvir, porque elas estão no rito, elas vão levando, elas não querem ouvir. Meus irmãos, as pessoas não querem ouvir. Elas querem fazer do jeito que elas querem, elas não querem ouvir, meus irmãos. Mas quando nós rendemos debaixo da mão poderosa de Deus, você se entrega ao Espírito Santo e deixa o Espírito Santo levar a tua vida, meus irmãos. Meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. É tremendo quando Deus te pega de um lado. Olha, nós podemos errar. Se precipitarmos o passo, vamos errar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas eu digo, você ficar escorregando toda hora, meus irmãos, não dá. Quantas pessoas falam: não, eu estou indo na direção de Deus, Deus me deu a direção, daqui a pouco, pronto, caiu. Aqui eu vou na direção de Deus, pronto, caiu. Meu irmão, você não está indo na direção de Deus, você está indo na tua convicção. É na tua convicção, meus irmãos. Porque Deus, quando Ele começa a fazer as coisas, Ele te leva, Ele te tira, Ele te leva, Ele te tira. Aleluia. É tremendo, Ele te leva, Ele te tira. Meus irmãos, é tremendo. Porque Deus, meus irmãos, Ele te leva. Aleluia. Ele te guarda, Ele te cura, Ele te tira. Não importa, meus irmãos. Amém? Então nós temos que se entregar e deixar Deus fazer a obra. É Deus, não é eu, não é você, é Ele que vai fazer a obra na nossa vida. Então toda essa resistência, nós não podemos mais ficar debaixo de guias cegos, não, meu irmão. Os guias cegos deixam as pessoas realmente aprisionadas. Jesus estava na sinagoga no dia de sábado e havia uma mulher corcunda de 18 anos. 18 anos, corcunda. E ela estava indo na sinagoga com todos aqueles príncipes, com todos aqueles homens que tinham conhecimento na lei, mas ninguém pôde libertar ela. Mas quando chegou Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, humilde, o Verbo que se fez carne, habitou, homem de dores, aleluia, glória a Deus. Nós vemos que homem realmente provado Jesus foi, amém? Nós vemos que Jesus estava ali. Jesus desceu da sua glória, se fez carne igual a nós. Aleluia, imagina um Deus se fazer carne e habitar na humildade no meio dos homens, meus irmãos, e viver no meio de uma família humilde, meus irmãos, simples. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus, ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Se nós não nos rendemos à humildade, à mansidão, meus irmãos, de aprender de Jesus, o que nós temos que tirar as nossas razões? Tirar a teimosia. Sabe o que tem feito muitas pessoas errarem? A razão e a obstinação, teimosia. Você fica rodando de um lado para o outro e não acerta o caminho que Deus quer que você ande. Meus irmãos, ficamos tateando. Sabe o que é ficar tateando de um lado para o outro? Mas Deus tem um caminho. Se renda aos pés do Senhor. Precisamos se render. Fala: Senhor, não a minha direção, não a minha vontade, não a minha sabedoria, mas que o Teu Espírito, Senhor, se apodere de mim, Senhor, e guie os meus passos, guie a minha mente, guie o meu coração, para eu ser cheio deste homem, meu Deus. Aleluia. Senhor, só o Senhor para mover, alabassuri andarecúbia.
Senhor, do mesmo jeito, Senhor Jesus, que o Senhor separou os seus discípulos e o Senhor tem separado os teus santos, Pai amado, que o Senhor mova, Senhor, no meio de nós, Pai, como nós temos pregado esses dias, Senhor, que o Senhor levante os trabalhadores, Pai amado, Senhor, para estar, Senhor, no meio, Senhor, da seara, meu Deus, para que levante homens e mulheres verdadeiras, idôneas, Pai, comprometidos com a tua obra, que tenha o coração nas vidas e nas almas, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa mover no meio da tua igreja, que o Senhor possa levantar esses que estão chegando agora, meu Pai, esses que estão chegando com esse coração aberto, Senhor. Senhor, esse no qual o Senhor os atraiu, Senhor, para colocar em seus corações a sua palavra e derramar do teu Espírito, Senhor. Enche essas vidas neste momento, Pai amado. Senhor, nós oramos para que o Senhor coloque em liberdade ela desses cativeiros da opressão. Pai, liberta essas almas que estão debaixo desta opressão, meu Deus, em nome de Jesus. Que todas essas forças do mal, meu Deus, que as suas visões possam ser abertas para o verdadeiro evangelho, para a palavra, Senhor, edificar os seus corações. Senhor, que o Senhor coloque em liberdade e traga cura sobre cada vida, sobre cada membro, Pai. Enche essas almas da tua presença, Deus de providência, meu Deus. Senhor, eu sei que muitos estão passando por uma dificuldade, por uma luta, mas tu és o Deus da providência e do milagre. Que o Senhor venha trazer sobre cada vida esta condição, meu Pai, abrindo o caminho, meu Deus, ainda que o nome não esteja escrito, Pai amado, Senhor, neste negócio que ele depende, meu Deus, ainda que haja um impedimento, Senhor, nós oramos agora, meu Pai, para que o Senhor tire o impedimento, meu Pai, conceda a vitória, que nenhum documento, nenhuma ferramenta contra ele vai prosperar, mas que o Senhor conceda, meu Deus, a vitória. Esses irmãos estão orando, toca nesses que estão enfermos há tantos anos, meu Deus, esta enfermidade que está encrostada como aquela mulher, meu Pai, 18 anos, mas tu és um Deus poderoso, meu Deus, para tocar neste corpo, nesses ossos, nesses membros, Senhor, Senhor, neste pulmão, Senhor, neste rim, meu Deus, xalabassúria, neste coração, nesta artéria, para que haja vida, meu Pai, Senhor, para que este órgão, Pai amado, seja perfeito, Senhor, que o Senhor toque, traga a cura e traga a libertação em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então vamos ficando com essa palavra, aleluia, vai lá no mural, dá um glória a Deus, amém? Vamos tomar realmente desse revestimento da humildade, vamos nos apresentar, vamos nos anular, meus irmãos, para que o Senhor entre. Precisamos realmente tirar o velho homem para que o novo entre, amém? E o novo homem, meu irmão, é em tudo, viu? O novo homem não é só no horário que vai no culto, não. O novo homem, meu irmão, nós temos que carregar ele 24 horas por dia. Carregue o novo homem 24 horas por dia, meus irmãos. Não é ser novo homem só na hora que está no culto, não. É ser novo homem em todos os seus sentimentos. É ser novo, meu irmão, em tudo que você faz. É ser novo na hospitalidade. É ser novo, no amor, meus irmãos. É ser novo em tudo. Você é uma nova pessoa. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.